Bom dia, pessoal. Espero que esteja todos bem. A respeito daquela lista da semana passada, de 13 de abril a 17 de abril, de física do primeiro ano, né, o estudo do movimento uniformemente variado. Passei uma lista da página 51, o exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, para vocês fazerem. Então vamos lá. O exercício número 1, né, ele fala o seguinte: explique o significado de expressão movimento variado, né? Então, eu falei para vocês já em aula, eu até comentei com vocês e naqueles vídeos que eu passei. A resposta, né? Explique o significado da expressão movimento variado. A ideia de movimento variado está relacionada à variação da velocidade escalar instantânea de móvel, ou seja, ele varia a velocidade escalar instantânea de móvel, ou seja, está variando pouco a pouco, porque a velocidade instantânea você faz vários cálculos durante o seu percurso, igual eu expliquei para vocês, correto? A número 2. Cite um exemplo de um móvel que apresenta movimento variado, acelerado e outro movimento retardado. Então, essa resposta é uma resposta pessoal, né? Então, deixo aberto aí para vocês resolverem ela. 3. Um navegador percebeu que, durante determinado intervalo de tempo, seu barco manteve aceleração escalar nula. Podemos concluir que o barco esteve parado? Justifique. Vamos pensar. O barco parado? Não, ele não está parado. Por quê? O barco não é parado, pois a aceleração escalar nula significa que a aceleração escalar é constante, podendo ser nula ou não. Então fica uma incógnita no meio aí. Então não podemos afirmar que ela é nula, né? Significa que a velocidade é constante. 4. O movimento uniformemente acelerado é aquele que, partindo do repouso, adquire em tempos iguais a variação iguais de velocidade. Analisando as afirmações acima, explique o que significa o valor de 20 km por hora por segundo, né? O que significa esse valor? Ele significa que a cada 1 segundo ele percorre 20 km por hora, né? Então, a cada segundo sua velocidade aumenta 20 km por hora. 5. Um móvel de competição é acelerado de tal forma que sua velocidade V, em função do tempo T, é dada pela tabela, né? Qual tabela? Essa tabela aqui, ó. Tá vendo? Então, temos no tempo inicial de 5 segundos, ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. De 10 segundos, ele tem 50 metros por segundo. De 15 segundos, tem 60 metros por segundo, certo? A aceleração média em metros por segundo ao quadrado, no intervalo de 5 segundos a 15 segundos, Então, temos essas afirmações. Então, temos que calcular o valor para responder, né? Então, a aceleração é calculada pela variação da posição em relação ao tempo, correto? Então, vamos lá. No intervalo de 5 segundos a 15 segundos, olhando na tabela aqui, temos a variação da velocidade em função do tempo, né? Então, vamos lá. De 15 a 25, então temos a velocidade inicial e a velocidade final. Aqui, ó. Velocidade inicial, velocidade final. Tempo inicial e tempo final, correto? Então, vamos lá. Delta significa variação. Então, a variação da velocidade em função do tempo. A variação da velocidade, a velocidade maior que teve lá foi 60, né? Menos a inicial, o tempo final, menos o tempo inicial. Você resolvendo essa expressão, né? 20 menos 60 menos 20, 40. 15 menos 5, 10. 40 dividido por 10, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, o quadrado aqui, não dá pra ver. 4 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração. A número 6. A número 6 fala o seguinte. O velocímetro de um ônibus que trafega por uma estrada registra 90 km por hora. Ao ver um obstáculo, o motorista aciona o freio durante 10 segundos, reduzindo a velocidade a 18 km por hora. Então, temos a velocidade final e a velocidade inicial nesse exemplo. Determine a aceleração escalar média do ônibus em metros por segundo ao quadrado nesse intervalo de tempo e classifique-a
justificando o tipo de movimento acelerado ou retardado. Então, o exercício nos mostrou aqui, nos mostrou que temos a velocidade que ele nos deu lá, essa velocidade deu essa, né? Ele nos deu em km por hora. Então, passando para metros por segundo, fica 25 metros por segundo, a de 90 km por hora, e 5 metros por segundo, a de 18 km por hora. Isso tudo no intervalo de 10 segundos. Então, fazendo a posição final menos a inicial, por que essa aqui é a final? Porque ele freou e chegou a 18 km por hora, correto? Então, temos a inicial de 90 e a final de 18. Então, 5 menos 25, jogando na fórmula, né? Vai dar menos 20. Dividir por 10, correto? Dividindo por 10 vai dar... Por que 10? Porque é a variação do meu tempo. O tempo de 10 segundos. Então, menos 20 dividido por 10 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Igual tá mostrando aqui para vocês. Nesse ponto. 2 metros por segundo ao quadrado. O movimento é retardado, pois o valor absoluto da velocidade diminui ao longo do tempo considerado. Então, aí classificou o tipo de movimento. Número 7. Em um jogo de futebol, um atacante chuta a bola ao gol do time adversário. O goleiro pega a bola que está com velocidade de 20 metros por segundo. Ele consegue imobilizá-la em 0,1 segundo, ou seja, ele segurou a bola. Com o movimento de recuo dos braços, determina a aceleração média da bola durante a ação do goleiro. Então vamos lá. Mesma forma de aceleração, ΔV sobre ΔT. Velocidade final menos inicial, TF menos TI. Correto? Então o que vamos fazer nesse exemplo? Vamos pegar aqui o menos 20, que foi da velocidade, dividido por tempo, que foi 0,1. Ou seja, vai dar menos 200 metros por segundo ao quadrado. Novamente um movimento retardado. A número 8. Uma vendedora de automóveis divulga na propaganda que o carro A consegue partir do repouso e atingir a velocidade VA de 97,2 km por hora em 11 segundos. Também partindo do repouso, o carro B consegue atingir a velocidade de 90 km por hora em 10 segundos. Qual deles apresenta maior aceleração? Então, vamos aqui colocando as variáveis no exemplo. Temos a variável, a velocidade A, de 97,2 km por hora, que passando ela para metros por segundo, você já sabe como é que faz isso, 27 metros por segundo que fica, correto? Em um tempo de 11 segundos. Aí como é que nós fazemos? O ΔV sobre o ΔT para calcular quem? A aceleração. Então 27 dividido por 11 segundos vai dar uma aceleração de 2,45 metros por segundo ao quadrado, certo? O B tem 90 km por hora, passando para metros por segundo, fica 25 metros por segundo. Com o ΔT um tempo de 10 segundos, fazendo a mesma equação. ΔV sobre ΔT para calcular quem? A aceleração. É uma fórmula que nunca vai mudar. Então, 25 por 10 vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, com essas acelerações, podemos definir que o ΔB meu é maior que a aceleração em B, maior que minha aceleração em A. Então, o carro B consegue maior aceleração, que foi uma das perguntas que o enunciado pediu, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que sejam entendido aí o conteúdo e estou aberto à disposição a pergunta para vocês, e-mail, Instagram, WhatsApp, o que vocês conseguirem, ok? Até mais!